As imagens que temos assistido hoje em todos os canais de televisão, eu coloquei aqui algumas imagens que são do Instagram e das redes sociais dos bombeiros voluntários de Camarate que mostram um cidadão no meio da autoestrada da A1 completamente circunscrito e cercado por chamas. E novamente voltamos à época de incêndios e continuamos com o princípio de hoje assistirmos a uma série de técnicos, de politólogos, de gente entendida, alegadamente na poda, a falar sobre esta questão. Nós nunca tivemos uma política preventiva de fogos, nós estamos sempre nesta lógica da reação, na lógica de tirar os bombeiros como carne para canhão à última da hora a fazer o combate aos incêndios, sempre que existem ignições, irem para o teatro de operações completamente desprotegidos, com problemas graves naquilo que são as EIPs, ou seja, o equipamento de proteção. Os EIPs não, as EPIs, as EIPs são outra coisa relacionada com os bombeiros, mas são outra coisa, as EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que a maior parte deles não sofrem fiscalização há uma série de tempo, a serem pagos por um valor completamente ridículo. Mas tirando esta questão, que acaba por ser uma questão importante, mas que já tem tanto debate, existe uma questão que eu gostava de trazer hoje para que pensássemos um bocadinho. 70% da área da floresta em Portugal está sobre a jurisdição do próprio Estado. Grande parte desta área ardida é de responsabilidade do próprio Estado. A lei da limpeza dos terrenos, que determina que os terrenos devem ser limpos até março, caso os privados não o façam, e hoje já ouvi tanta asneirada e tanta baboseira dita na televisão em relação a isto, claramente num ataque à propriedade privada e quase a culpar os privados pela responsabilidade do que aqui está. O que é certo é que hoje em dia nós temos uma grande dificuldade e existe um processo que está na mão do Ministério da Justiça para fazer o apanhado de a quem pertencem os terrenos em Portugal e quem é o responsável do território nacional em determinadas áreas onde não está claramente identificado. O Governo nem isso consegue fazer. Não consegue fazer uma carta e um registro de quem pertence e de quem são as responsabilidades. E a pergunta que eu deixava no ar era desta área ardida, deste problema dantesco que está a acontecer, quanto deste terreno pertence ao Estado? Quanto é que o Estado fez de limpeza? Quantas vezes o Estado durante este ano e nos anos anteriores cumpriu as suas obrigações de fazer a limpeza, não criando assim, ao juntar às condições climatéricas ideais, que existe vento, que existe calor, e eu não sou bombeiro e por isso não sou técnico de fogos, mas todos nós sabemos como é que o fogo se propaga. Como é que nós juntamos a isto aquilo que tecnicamente se chama o combustível, ou seja, de área seca, de não existirem barreiras de contenção do fogo e da maneira como continuamos a combater tudo isto. Estamos constantemente nesta lógica de chegar ao verão e rezar para que nada aconteça. Rezar que os bombeiros consigam resolver o problema e só nos lembramos deles maioritariamente no verão, ou então em um bocadinho de cheias no inverno. E quando me refiro aos bombeiros aqui, refiro-me aos bombeiros voluntários, refiro-me aos bombeiros chapadores, refiro-me aos chapadores florestais, refiro-me à própria Autoridade Nacional para a Proteção Civil. Mas queria referir-me essencialmente à AGIF, um organismo do Estado que tem à frente e como presidente um senhor que se chama Tiago Oliveira que quando ouvido no Parlamento há mais de um ano, ou há sensivelmente um ano, no rescaldo dos fogos, dizia ou levantou as suspeitas que um dos principais problemas relacionados com os fogos passava pelo facto das corporações de bombeiros, nomeadamente as associações humanitárias de bombeiros voluntários, que são de índole privada, receberem de acordo com a área ardida, o que é completamente falso. Mas este senhor conseguiu sobreviver à queda de um governo e à entrada de um novo governo, quando é alguém que não tem feito o seu trabalho, nomeadamente na lógica do planeamento e da prevenção, para evitar que mais tarde estejamos com estas situações e que, obviamente, se existir prevenção e se existir planeamento, porventura teremos sempre situações de fogos, não é isso que vai evitar na totalidade, mas pelo menos e certamente não chegaríamos a este ponto de descalabro total e de calamidade total, em que tudo se perde, em que bens patrimoniais, mas essencialmente e mais complicado do que isso e muito mais de lamentar do que isso, são a perda de vidas humanas e hoje já tivemos notícias das perdas de vidas humanas. Tem que de uma vez por todas existir responsáveis dos fogos em Portugal.
Não venham com a justificação das alterações climáticas e mimimi em relação a esta história, do verão mais quente de sempre, do vento mais forte que nunca. Não vale a pena virem com esta conversa. Existem responsáveis e têm que existir responsáveis políticos, mas não só a nível governamental, também a nível local. Existe aqui uma responsabilidade clara de algumas câmaras municipais, de algumas CCDRs, de algumas comunidades intermunicipais que têm alguma responsabilidade ou total responsabilidade na gestão do território e que não adianta só quando querem aparecer para a fotografia que reclamam a autoridade sobre o território, mas depois quando é para cumprirem as suas obrigações não o têm feito. Não estamos entregues à bicharada, porque eu quero acreditar que há muita gente boa no meio deste processo e aqui estou completamente à vontade, porque o meu partido, o Partido Chega, nós não temos nenhum presidente de Câmara, nenhum presidente de Assembleia Municipal ou de Freguesia, mas não quero acreditar que são todos da mesma laia e que, portanto, existem alguns que obviamente defendem o seu território e que muitos deles querem defender o seu território. Poderão ter uma visão política diferente daquela que eu tenho, mas eu acredito que se sentem de braços e pernas atadas. E o braço e pernas atadas vai muito para a forma como a lei da contratação pública para o poder local, para as autarquias locais, está determinado. Assistimos a esta questão na limpeza das matas e das florestas, como assistimos na altura das praias e da época balnear, assistimos à situação dos nadadores salvadores. As câmaras municipais estão muito limitadas pelas leis da contratação pública para contratar alguém para fazer aquele trabalho concreto e da forma como o vai fazer. Os concursos públicos podem demorar até 6 meses, o que determina que, para vos dar um exemplo, se numa altura de época balnear, ou melhor, se uma altura de fora da época balnear já estiver a fazer calor, todos nós sabemos que há gente a ir para a praia. Mas sabemos, no entanto, que nessa altura ainda não existem nadadores salvadores. E não existem porque as câmaras municipais não podem contratar, depois de consultado o IPMA e de ver a meteorologia, não podem contratar só para 2 dias, para 3 dias, para 4 dias, que é aquilo que vão precisar para aquele fim de semana. Essencialmente para aquela altura, assim como nesta altura estão impedidos de contratar para 2 semanas, para 3 semanas, vigílias que sejam feitas, por exemplo, nas zonas de floresta ou de maior densidade de mato. Portanto, essa lei também tem que ser revista, tem que ser revista obrigatoriamente a forma como as autarquias têm tanta autonomia em tanta coisa, mas depois na contratação de pessoas para poder trabalhar em determinados setores não lhes é permitido, ou têm que entrar em concurso e vai demorar imenso tempo e a autonomia do poder local aqui esvai-se de uma forma que não faz sentido nenhum. Tanto se autoriza os municípios a fazer ajustes diretos com justificações, muitas delas por vezes ridículas, e a gastar dinheiro de uma forma completamente ridícula e depois impedem as autarquias de poder fazer o seu trabalho em determinadas áreas onde seria essencial para supervisão, controlo e garantia do bem público. Portanto, tudo isto é lamentável que seja quando tudo está a arder, que nós dizemos constantemente, do que isto nos traga uma grande reflexão. A reflexão tem que ser antes. A altura de protegermos tudo isto tinha que ser antes. É no inverno que se prepara o verão e é no verão que se prepara o inverno e de preferência com alguns anos de antecedência. Não é chegarmos agora à altura e estarmos aqui ao ai Jesus a pedir à Europa que nos envie aviões Canadair para tentar resolver uma situação que nós não conseguimos precaver e que nós não conseguimos controlar. Temos sido ridículos na gestão da coisa pública, do bem público, da nossa floresta, da forma como temos desorganizado e o desordenamento do território que existe a nível nacional e o cadastro, há pouco faltou uma palavra em relação ao território, o cadastro do território nem sequer está feito, o Ministério da Justiça prevê que seja para 2026, 2027, veremos quantas vezes mais. Para terem uma noção, esta questão do cadastro do território foi ainda nos governos do Partido Socialista, quando Capolas Santos era Ministro da Agricultura, começaram a fazer o cadastro dos territórios. Passaram todos estes anos e ainda nada está definido e, portanto, se pedirmos ao Governo para nos dizer que da área ardida quanto é que pertence aos portugueses, quanto é que pertence ao Estado, se calhar porventura íamos demorar aqui anos e anos para conseguir aferir a realidade de quem é o responsável por toda esta área. É lamentável, é vergonhoso, não aprendemos nada com Pedrógão, não aprendemos nada com a Serra da Estrela já depois disso, não aprendemos nada com o incêndio de Admira, não aprendemos nada todos os anos e não aprendemos que isto não vale a pena continuar a não mudar nada e à espera que as coisas mudem per si. Chegámos a uma altura que de uma vez por todas é lamentável a forma como os bombeiros estão ajoelhados, como os bombeiros chapadores, como os bombeiros florestais, como toda a proteção civil está ajoelhada perante a inoperância, a incompetência do governo.
mas mais lamentável ainda é olharmos e percebermos que hoje aparecem os técnicos todos a dizer isto está, é um período de reflexão utanas, façam o trabalho de casa, façam prevenção e garantam que no próximo ano, mesmo que existam incêndios, porque obviamente não conseguimos controlar a natureza, mas que as coisas sejam feitas com pés e cabeça e não tenhamos todos os anos de estar a lamentar a perda de vidas humanas e a perda de bens materiais. Tenham vergonha de uma vez por todas, porque obviamente ficará manchado no currículo daqueles que são governantes hoje em dia pelo facto de não terem feito a prevenção. Poderia ter falhado, mas dizer fizemos tudo o que era possível e na realidade chegamos a esta altura e percebemos não fizeram, são incompetentes. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.